Olá, investidores! Hoje vamos falar do Ibovespa. O índice que começou o ano batendo recordes acumula uma queda de 6%. O que esperar para 2022? E para isso, vou conversar com o analista da Empíricos, Matheus Spies. Tudo bem, Matheus? Tudo certo. Matheus, eu queria começar perguntando para você fazer uma retrospectiva do que foi o Ibovespa em 2021, né? Por que o Ibovespa teve um desempenho tão negativo em 2021? Se a gente for tecer uma retrospectiva como você pediu, a gente vai ter alguns episódios ao longo do ano, né? A gente começa então 2021 com o primeiro trimestre já um pouco complicado, um pouco nebuloso, de certa maneira até com um certo ar de otimismo, mas ainda assim cauteloso. Mas foi um primeiro trimestre ruim. Se a gente recapitular, teve alguns episódios, até mesmo que anteciparam discussões que não deveriam acontecer até o início do ano que vem, como por exemplo a antecipação de discussão de eleição, que foi uma coisa que a gente já começou a discutir um ano com antecedência, né? Então a gente teve a volta, né, de elegibilidade do Lula, a gente teve intervenção na Petrobras com troca de presidente, Petrobras tem uma participação relevante dentro do índice, então tudo isso gera ruído já no primeiro trimestre, em que havia muita incerteza em relação ao fiscal brasileiro, como seria a recuperação pós-pandêmica, e daí a gente tem um segundo trimestre melhor, que a gente começa a perceber dados de arrecadação melhor, resultados corporativos mais em linha, mundo voando, dados de produção global muito bem nessa retomada, claro, com gargalos naturais, né? Esse choque, o problema de você tirar da tomada e colocar, a gente nunca fez isso na história da humanidade, então tirar a economia, principalmente uma economia globalizada, toda, né, intercaladinha ali, você tira da tomada, coloca de volta na tomada, você gera uma série de problemas entre oferta e demanda, é um descasamento entre oferta e demanda, isso gera uma série de outros problemas que inclusive acaba respaldando na inflação. Mas de certa maneira o segundo trimestre foi positivo, tanto é verdade que a gente alcança no final desse segundo trimestre, ali no início de junho, 130 mil pontos. Foi a máxima histórica do Ibovespa. Ainda, claro, se você fizer os descontos, ele ainda está aquém. Se você fizer em dólares, se você fizer descontado a inflação, ele ainda deveria subir mais. Mas o que acontece a partir dali? Tem o início das discussões fiscais e políticas, inclusive com sinais de ruptura institucionais que fizeram manchete no mundo inteiro. O que aconteceu? A gente teve a apresentação da reforma do imposto de renda, que sumiu, ninguém mais fala, mas isso também gerou muito impacto. Se a gente pegar as empresas sofrendo muito já no final de junho, início de julho. Depois a gente teve precatórios, que foi um meteoro, que o Paulo Guedes usou essa terminologia, né? E depois o desgarçamento de discussões políticas com o teto de gastos, né? Então a gente ficou discutindo basicamente nos últimos 5 meses, que foram 5 meses muito dolorosos, inclusive em novembro a gente chegou de novo dentro daquele patamar de bear market, né? Caindo mais de 20%, desde 130 mil pontos ali para a faixa dos 100 mil novamente, e agora a gente começa a recuperar, mas foram 5 meses discutindo precatórios, Auxílio Brasil, e imposto de renda. Ou seja, não andou, né? O país ficou travado e todas as expectativas que a gente havia formado ali para o segundo semestre acabaram indo por água, ainda que tenhamos tido bons resultados corporativos. Paralelamente, a gente teve crise hídrica, que também gerou ruído, vai ser endereçada sozinha. A gente já tinha aperto monetário, né? Então as taxas de juros subindo novamente, problema inflacionário no Brasil, descontrole, descompassos no CDS, né? O Credit Default Swap também, que gerava ruído. Então tudo isso prejudicou a percepção de risco país, né? Os ativos começaram a ficar muito depreciados. Tanto é verdade que agora a gente tem um patamar de Ibovespa que, ainda que guarda ruídos para 2022, né, muitos problemas, muitos riscos a serem enfrentados, está muito descontado. Então eu acho que essa foi o desenho, né? Um primeiro trimestre difícil, um segundo trimestre muito bom, formando expectativas, a gente teve panorama fiscal melhorando, né? No começo do ano a gente projetava uma dívida PIB de algo em torno de 100%, a gente vai fechar um ano com algo entre 80% e 85%, dados de arrecadação bons, resultados corporativos bons. Então a gente vem no segundo trimestre positivo, entrando no segundo semestre com altas expectativas de reforma administrativa, reforma tributária, que não aconteceu nada, e tudo isso foi sendo reprecificado, né? E na hora do impacto, tem sempre a overreaction, né? Uma sobrereação dos agentes, se você for pegar, né, no começo teve Delta também, no começo do terceiro trimestre teve aquela questão da Delta internacionalmente, daí teve China, o Brasil é um beta global, né, muito grande, então quando o mundo vai bem a gente vai muito bem, quando o mundo vai mal a gente vai muito mal. Agora o mundo estava indo bem, mas a gente foi muito mal por nossas próprias idiosincrasias e peculiaridades.
Mas ainda assim, a gente teve China indo mal, a crise energética global na Eurásia, né, principalmente, mas uma crise pegando o setor imobiliário chinês, a gente é muito sensível a isso, enfim, e preços de commodity, que voaram no primeiro semestre e depois impactaram negativamente no curto prazo. Claro, ainda que você tenha a possibilidade de ganhos em algumas empresas de commodity com fluxo de caixa, né, elas ainda vomitam mesmo nesse patamar corrigido de preço. No curto prazo elas reagem, assim, sensibilidade dessa correção de preço. O exemplo é o minério de ferro, que foi a 220 dólares a tonelada. Ninguém achava que ia ficar sustentavelmente $220 a tonelada, né? A gente trabalhava no nosso modelo mais otimista, $150 a tonelada, mas no primeiro semestre ele foi a 220. Então ele corrigiu de volta para 100, que seria um estrutural de longo prazo aí positivo, mas no curto prazo também sensibiliza e vale a 10% do índice. Então tem impacto negativo disso também. Então foram uma série de fatores que prejudicaram e causaram essa falta de aderência entre alguns fundamentos que aconteceram de fato, resultados corporativos, ou questão fiscal que, ainda que tenha o esgarçamento do teto, é melhor do que se pressupunha no começo do ano, né? Ninguém sabia o que ia acontecer no pós-pandemia. Essa falta de aderência entre esses fundamentos e a performance dos ativos financeiros, realmente. Você falou, né? Quando o mundo vai mal, o Brasil vai mal. Quando o mundo vai bem, o Brasil vai bem. É um grande belo. No entanto, né? O S&P, por exemplo, ele acumula uma alta de 26%. A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, acumula uma alta de 63%. O Ibovespa, né, está com uma queda aí de 6%, mais ou menos, por cento. A que se deve esse descasamento? Eu acho que tem um pouco do que a gente viveu no segundo trimestre, o mundo viveu de maneira expandida. É claro que você tem sempre alguns choques, principalmente agora a gente vai ter muito disso, que é o aperto monetário nos países envolvidos, em especial nos Estados Unidos, com redução do nível de compra, aquele tapering, né, dos afrouxamentos quantitativos ali do Banco Central americano. E depois de uma segunda pernada em 2022 com a elevação dos juros. Isso vai ser uma discussão assertiva também. Mas lá fora a gente tem expansão de liquidez, pacotes fiscais, mundo reabrindo, pessoal consumindo, poupança que foi represada durante a pandemia, com os pacotes de estímulo e pessoa não consumindo, só gastando com produtos, né? Vindo de volta, né? Sendo desovada na economia. Então teve vários choques positivos que nós deveríamos, em tese, ter nos beneficiado também, mas acabamos nos descolando por conta dessas especificidades muito ligadas ao fiscal, percepção de risco país, enfim, essa deterioração local que foi acontecendo. Lá fora, entretanto, a gente vê um otimismo muito bom. Se a gente pegar as perspectivas de crescimento, as perspectivas de crescimento são pragmaticamente muito boas para esse ano, para o ano que vem, e o Brasil vai estar muito aquém do que o mundo está crescendo, né? Então também existe uma justificativa diante disso. Tá certo. E você acha que o Bovespa está barato? Pragmaticamente ele está, né? Em termos de múltiplos, sim. Agora, pode ficar ainda mais barato, ou ele é mais barato, ou ele é pior, né? Ele é uma coisa muito ruim, por isso ele está barato, ou ele pode ficar mais barato, ou ele de fato, né? E daí, em termos de múltiplos, sim. Se a gente pegar, por exemplo, o preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses das empresas listadas no Ibovespa, ex-Petrobras e Vale, a gente vai ver que ele está negociando com abaixo de um desvio padrão da média histórica dos últimos 10, 15 anos. Ou seja, está barato nessa perspectiva. Se a gente pegar o Equity Risk Premium, que é o Earnings Yield menos o juro de real de 10 anos, a gente vai ver que ele está um desvio padrão acima da média de 10 anos. Ou seja, também muito barato. Tem espaço para uma correção. Até se você calcular por dólar, está barato, muito barato. Se você pegar a inflação dos últimos 2 anos, em tese, as ações deveriam andar nominalmente. Sem crescimento, deveriam andar nominalmente. Só que a gente cai nos últimos 2 anos, porque a gente estava lá atrás, no começo de 2020, está 117 mil. Ou seja, se você corrigir sua inflação sem o crescimento, já deveria estar num patamar muito acima do que estamos agora. Então, a gente consegue identificar muitos fatores que nos mostram que, de fato, o Ibovespa está barato. Agora, ele pode continuar ficando barato ou pode ficar ainda mais barato. O importante é a manutenção, a exposição ao prêmio de risco. É isso que a gente acredita aqui. E é justamente esse o tema da próxima pergunta, né? O que vai ser do Ibovespa em 2022? A gente vai continuar observando essa volatilidade, ano de eleições, eleições que prometem ser polarizadas, né? O que você está vendo, o que você está enxergando aí para 2022? Bem, como a gente falou, o Ibovespa está barato, mas o caminho não vai ser linear e ele vai ser, como o Felipe costuma falar aqui, tiro, porrada e bomba mesmo, porque ano de eleição, aperto monetário nos países desenvolvidos, isso chupa capital
para lá, então você vai ter atração de capital para os Estados Unidos em especial. A discussão fiscal vai voltar a acontecer, a gente não vai ter crescimento, inflação de 2 dígitos, desemprego de 2 dígitos, juros de 2 dígitos, ou seja, não é positivo como a gente entra 2022, mas os ativos estão muito descontados, então o carrego desse prêmio de risco é benéfico para o investidor. Por exemplo, fiz um exercício agora para o Felipe, que a gente vai comentar no próximo Palavra, é um exercício que a gente já publicou algumas vezes, que a gente pega o Ibovespa nos últimos 10, 20 anos e exclui as 10 maiores altas e as 10 piores quedas. Assim. Se você exclui esses pontos especiais, o resultado consolidado é brutalmente diferente. Se você exclui as piores quedas, você dobra o retorno no período. Se você se exclui as maiores altas, você diminui pela metade. Então é desproporcionalmente positivo você manter pequeno. O que eu quero dizer com isso? Né? Poucos dias justificam a exposição, só que você não sabe a priori quando serão esses dias. Então você tem que manter a exposição, principalmente quando a bolsa está tão descontada. Claro que eu não estou falando que para você ter 100% do seu patrimônio em bolsa, até mesmo porque, como você bem colocou, tem muitos riscos no radar. Mas, entretanto, vale a pena você ter, dadas restrições do seu perfil de investidor. Uma pessoa mais arrojada vai ter um pouco mais, uma pessoa mais conservadora vai ter um pouco menos, mas vale a pena ter, porque em 2022, por mais que seja muito volátil, o meu entendimento é que com a conclusão das eleições a gente tenda a terminar o ano em um patamar acima, porque precisa. E se não de fato ficar nesse ruído, etc., a bolsa vai continuar muito barata até efetivamente uma hora entrar capital e de fato ela tem um gatilho, né? Falta gatilho, falta fluxo do jornal notícia positivo. Se você engata a notícia, é o que a gente aconteceu agora. Aprovou no Senado em 2 turnos aspectos precatórios, ainda que depois você tenha um fatiamento bizarro, né, do que aconteceu ali, ainda assim a gente já conseguiu começar. Então precisa de pouco para justificar uma alta, porque o Brasil está muito descontado. Esse é o meu entendimento para 2022. Assim. Ou seja, o investidor tem que ter paciência, né? Muito importante e assim, ganhos em ativos financeiros não pode querer também ser curto-prazista. Hoje agora virou modas vender ilusões de curto prazo. O Warren Buffett, Charlie Munger não são velhos por acaso. Você precisa do tempo para ganhar dinheiro com ativos financeiros. Mas o Mark Zuckerberg é rico. Mas quem ficou rico com o mercado financeiro foram esses caras, não o Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ficou cara com outras coisas, essas pessoas mais jovens que me dinheiro. Quem ficou rico com o mercado financeiro precisa de tempo, precisa de para maturar, juros compostos, a consistência faz parte. E para ter consistência você precisa ter equilíbrio na exposição entre os diferentes prêmios de risco, entre diferentes classes de ativos. E você falou de diferentes classes de ativos, né? O Ibovespa tem 10, a gente pode citar uns 10 setores aí, né? Muitos setores que compõem a economia brasileira. Para 2022, quais setores o investidor tem que ficar atento, que pode ser uma oportunidade? Eu ainda acredito muito em commodity, tá? A gente gosta bastante de commodity no patamar atual. O mundo vai continuar crescendo, você tem pacote de estímulos a serem absorvidos nos Estados Unidos, então aço deve vingar, minério de ferro vai ter ruído no curto prazo, mas tem ativos muito baratos como o de Vale a serem comprados. Você tem mineradoras de ouro, como é o caso da Aura. Então, commodity, eu estou bastante otimista com óleo e gás. Petrobras super barata, e não só ela, porque ela sofre ruído político, mas 3R, petróleo, por exemplo. Então, commodity, estou muito otimista, aço, minérios, né, e óleo e gás, acho que é coisa bacana a se ter. Eu gosto bastante de infraestrutura no momento atual, porque você tem um spike na ponta nos vértices mais curtos, em tese, né, o livro-texto nos fala que os vértices mais longos, portanto, tem que arrefecer. Isso você direciona o patamar as questões fiscais, né, e vai ter muito ruído em relação a isso, por isso vai estressar a curva de qualquer jeito. Mas tem muitos ativos, por exemplo, a Cosan, um dos maiores players de infraestrutura listados no país. Cosan está fazendo alocação de capital hoje para maturação em 2025, 2028. Quem sabe alocar capital está investindo agora. Então é bom ter esse tipo de ativo de longo prazo, com alto potencial de valorização. O Brasil tem um monte de gargalo de infraestrutura. A gente está com taxa de investimento que a gente não via há muito tempo. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, está falando de contratação até o final do ano que vem de R$1 trilhão em infraestrutura ao longo dos últimos 4 anos, né, para frente. Então, assim, tem perspectiva para investimento em infraestrutura e eu acho que tem oportunidade nesse mercado. Eu citei Cosan, e dentro de Cosan a gente tem Rumo, a gente tem outras. Estou otimista com esse também.
Tá, eu acho que o varejo vai ser super difícil, momento de inflação, vai pegar, o setor está tendo um de-rating global, então se tiver na carteira, ter menos relativamente que outros setores. Tem alguns nomes financeiros interessantes, com essa alta dos juros podem ficar bacana, o Brasil jogando taxa de juros em 12% no final do ciclo, quem sabe, 11,75%, 12%, 12,5%, sei lá, por onde vai, 2,5%, né? Então também tende a se beneficiar no curto prazo. São alguns setores que eu estou pincelando aqui para você para ficar atento, né? Porque eles definitivamente estarão sob os holofotes. Tá bom, então Matheus, muito obrigado pela conversa. Foi uma conversa aí que deu para explorar vários assuntos aí sobre o ano que vem. O ano que vem promete fortes emoções, né? Então vamos segurar as carteiras aí, pessoal. Então muito obrigado aí pela entrevista, tá? Agradeço. E você, investidor, que se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no nosso canal. Então até a próxima. Valeu, pessoal.